Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Os bastidores da Câmara vai ser a grande pauta de hoje, né, Felipe? Isso. Conta pra gente alguns dos destaques. Então, temos hoje, né, a aprovação, né, na Câmara do RAIS para os guardas civis municipais, o projeto de lei do Executivo encaminhado à Câmara com urgência. Exato. E um deles que prevê cobranças a produtores rurais cadastrados no SIM e que gerou um debate acalorado. Além disso, a audiência pública que debateu a LOA 2026 e o PPA de 2026 a 29, né, Felipe? Isso. E Vladimir Garotinho dá entrevista exclusiva à Rede Aurora em inauguração da nova clínica cirúrgica do HGG. Além disso, falando em exclusiva e entrevista, nós teremos a entrevista aqui no estúdio com o vereador pastor Marcos Elias. Daqui a pouco ele já estará aqui com a gente nos nossos estúdios e, dados os destaques de hoje, eu aproveito para dar o meu muito boa noite para você que está nos acompanhando. Agora 6 horas e 16 minutos dessa quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025, mais uma edição do Jornal A Voz de Campos no ar. Felipe, muito boa noite. Como que foi a semana? Conta pra gente. Então, na verdade, tivemos bastante coisa aí acontecendo, muitas atividades, principalmente na Câmara, né? Foi uma semana bem produtiva, né? Muito movimentada. E esperada, né? Sim. Porque realmente botando em pauta assuntos até 2029, que eu acho que é bem importante para nossa sociedade, né, civil organizada. Além de inauguração, tivemos algumas atividades aí. Muito movimentada. E começamos no domingo já com o Goitacás. Exato, né? mas antes eu vou só reforçar aqui Isso. o meu boa noite, meu agradecimento desde já a quem nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e Instagram, @AVozDeCampos, pelo Facebook, @Rede Aurora Play e também pela TV aurora.com.br, canal 171 da Soul TV e canal 16 das principais plataformas de TV para o streaming da nossa região. Lembrando, Felipe, para quem nos assiste, né, que nós temos as nossas reprises diárias sempre às 8 da manhã também na TV Aurora. Dito isso, muito boa noite para toda a nossa técnica e para... Você já deu boa noite, então vamos começar pro Germando, pro nosso diretor. Nosso diretor, presidente. Daqui a pouco o vereador pastor Marcos Elias está aqui com a gente. Eu quero que ele comente alguns dos assuntos, principalmente voltados à Câmara. Exatamente. Então vamos, de fato, começar com o Goitacás, né, Isso, Felipe? nosso Goitão, que começou a semana trazendo muita alegria, né? Sim, claro. Um sustinho de leve. Domingo, dia de assistir o Goitacás no Arizão, né? Para a torcida feminina e infantil. Isso. Nós estávamos lá, sempre bom lembrar, enquanto imprensa fazendo a cobertura para as nossas redes sociais e também para o Zoom Aurora de amanhã, né? Corretamente. E em breve nós teremos a liberação, se tudo correr bem ainda essa semana, da torcida masculina no Arizão. Porém, foi um domingo muito bom. Último jogo da primeira fase, não é? A fase aí de turno único, de fase de liga, digamos assim, pontos corridos, né? Agora me veio o termo correto na mente. Da Série B2 do Campeonato Carioca, Goitacás contra Paraty. Quanto que foi o jogo, você lembra?
3-2? 3-2, acertou. Claro. Se fosse valendo o lanche, você Com certeza. Tinha feito esse placar já na sexta-feira pra garantir. Mas o Goytacás chegou a fazer 2 gols, perdeu muitos, Sim. é inegável. Era para ter feito 6, 7 gols ali, mas não vem ao caso, o que importa é o que fez. E lembrando que entrou com uma rodada de diferença da turma e está lá no top 5. Sim, teve um Tá nos WO 4, contra né? na primeira rodada, um WO a favor para equilibrar tudo na Sim. penúltima rodada agora contra o Barra Mansa. Chegou a fazer 2 gols, tomou um gol para diminuir a vantagem, 2-1, aumentou para 3-1 e tomou o segundo do Paraty, porém terminou ali. Felizmente, né? Não tomamos mais nenhum. Vencemos, classificados em terceiro lugar nessa fase de pontos corridos. E agora pegamos vai lembrar? Agora no próximo. Domingo agora, mas pega quem? Não lembro? Tranquilo. Belfort Roxo. Belfort Roxo. Isso é porque era o Belfort Roxo que estava jogando ao mesmo tempo. Exatamente. Que a gente estava preocupado com o placar do Belfort Com Roxo. o placar, porque poderia ou deixar o Goytacás de fora, Sim. ou dar uma outra posição ali pro Goytacás. Goita contra Belfort Roxo neste domingo agora, me falhou a memória, dia 16. Dia 16 de novembro, às 3 da tarde no Arizão, jogo de ida, e aí vem a pedreira, né? Vamos decidir, né? O jogo de volta será lá na casa do Belfort Roxo no outro domingo, dia 23 de novembro. Então é muito importante, apesar de que talvez nós não tenhamos a torcida masculina para lotar de fato o estádio, mas que nós tenhamos a presença da torcida e um time, né, com um mental e com um físico bom, realmente muito bom, muito preparado para esse jogo de ida, para definir já nesse primeiro jogo aqui em Campos. E por falar em exclusivo do jeito que o Pietro gosta, né? Tivemos algumas com a diretoria, né? Incluindo o Leandro Nunes e Ricardo Bóvio e também com o autor de um dos gols do Goytacás, o atacante Hedler. E o nosso Nome difícil, né? Hedler. Federal. Sim, o Serginho Federal também. Federal tá lá. Olha, tava lá, não tava aqui. Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, a partir das 16 horas no Zoom Horário Especial. Isso aí. A gente não pode deixar de falar do Goytacás, né? Valorizar o esporte da nossa cidade. Certeza. Então, agora sim, Josiel, eu quero já começar de fato o jornal de hoje inteiramente com os bastidores da Câmara. Pode ser? Vamos lá então, nos bastidores da Câmara. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, um dos grandes destaques dessa semana aqui na Câmara de Campos foi a aprovação do RAIS para os guardas civis municipais, não é, Felipe? Isso, exatamente. Na sessão desta quarta-feira, os vereadores de Campos aprovaram o regime adicional de serviço que garante mais qualificação. Mas gratificação, na verdade, mais gratificação aos guardas por hora extra. O vereador Juninho Virgílio falou em primeira mão para as nossas redes sociais do jornal A Voz de Campos sobre a aprovação do projeto. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá. Vereador Juninho Virgílio, lembrando, entrevista, assim como várias que eu tenho gravado ultimamente, que vão primeiro, né, em primeira mão para as nossas redes sociais. Temos algumas exclusivas para a nossa versão televisionada, porém, essa você pôde conferir em primeira mão hoje no nosso Instagram, @AVozDeCampos. Na tela. Vereador Juninho Virgílio, líder da base do governo, vai falar com a gente sobre a aprovação do RAIS para a Guarda Civil Municipal que nós tivemos na sessão dessa quarta-feira. Nós tivemos muitas discussões, Juninho, aqui hoje, mas acredito que o tema mais importante dessa sessão foi justamente a aprovação dessa mais uma gratificação, mais um avanço para a Guarda Civil e, por consequência, para os servidores do nosso município, né? Bem-vindo. Boa noite, Pietro. Isso mesmo. Como você falou, foram várias discussões, 3 projetos importantes, mas eu acho que todos de alta relevância, claro, mas a expectativa sim era da aprovação do RAIS, né, que esperado há muito tempo pela
pelos guardas, né, do nosso município. Isso mostra mais uma vez, né, o comprometimento do prefeito Vladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes, né, e de todo o nosso grupo político. Nós fazemos parte da base do governo, da responsabilidade com a instituição Guarda Civil Municipal. Pude falar ali na tribuna sobre vários avanços, né? A gente sabe que a gente tem ainda muito a avançar, mas a gente precisa assim celebrar as nossas conquistas. O RAIS realmente é mais uma conquista, como foi a conquista do Estatuto, como foi a conquista do concurso público da Guarda, como foi a conquista, né, da lei autorizativa, o projeto autorizativo do porte, né, de arma de fogo da Guarda, e vários outros virão. Então esse realmente é o intuito do nosso governo a qual eu tenho orgulho de fazer parte, do prefeito Vladimir Garotinho e vice-prefeito Frederico Paes, de valorização das instituições. Claro que a gente queria que tudo pudesse acontecer da forma mais rápida possível, mas nem tudo é assim, nem tudo pode ser assim, mas a gente vai continuar avançando, eu tenho certeza disso. Então, estou feliz por fazer parte dessa história de valorização da instituição Guarda Civil Municipal, que logo em breve será a nossa Polícia Municipal, porque não tem como fugir disso. Se falar em segurança pública hoje, sem inserir a Guarda Civil Municipal, não tem como mais. Então, a gente precisa, para a segurança pública, claro, governo federal, governo estadual e o governo municipal. E logo, logo nós teremos a nossa polícia municipal. Juninho, não tem como a gente não citar justamente as discussões que houveram, então quero te perguntar, sem adentrar muito no assunto, essa questão das emendas, você enxerga como uma tentativa de derrubar as pautas que aqui estiveram na sessão dessa quarta, ou é uma discussão que cabe, faz parte, e como está o clima também entre os vereadores aqui na Câmara? As emendas, é legítimo o vereador apresentar emendas, né? Mas tem emendas que a gente vê que é simples e puramente para jogar para a galera, né? Para tentar de alguma maneira, não digo nem viabilizar, porque assim, eu sou muito sincero com minhas coisas, tá? Nós somos base do governo, somos maioria. Só que a gente nunca quis aqui fazer como rolo compressor, por isso tem essa discussão. Você vê que nós aprovamos emendas de alguns projetos aqui. Sim. Mas poderíamos fazer rolo compressor, reprovar tudo, mas não é o intuito da base do governo, não é o intuito do governo, mas eu posso garantir para você que muitas dessas emendas apresentadas pela oposição é sim para jogar para a galera, porque não tem responsabilidade. O vereador de oposição, a oposição, sempre falei, ela é válida, é salutar, mas quando é uma oposição, né, que venha trazer algum benefício construtivo, uma oposição construtiva. Muitas vezes aqui não é isso que a gente vê. É uma oposição que tenta jogar para a galera o tempo todo. Mas faz parte do jogo. Agora. Perfeitamente, tá aí a fala do vereador Juninho Virgílio, líder do governo na Câmara, não só sobre o projeto aprovado ontem do RAIS, mais uma gratificação para a nossa Guarda Civil Municipal, como também sobre todo o debate que aconteceu com a oposição quanto a projetos aí do Executivo encaminhados à Câmara. Bom, aqui no estúdio nós já temos a presença, hoje nós temos convidado cedo aqui com a gente, convidado mais do que especial, o vereador pastor Marcos Elias do Podemos, corretamente, que vai não só dar a entrevista, né, aquele bate-papo todo especial com a gente no segundo bloco, mas também concordou em comentar, né, os destaques dos bastidores da Câmara. Então, antes da opinião quanto à nossa entrevista que acabamos de assistir, Felipe, quero dar o meu muito boa noite, agradecer por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje, vereador, e deixar um espaço para as suas considerações iniciais. Bem-vindo. Então, primeiro, desejar aqui uma boa noite para os amigos aqui, o Felipe, também o Pietro, todos que estão nos assistindo agora ou nos ouvindo, né, o momento que você for assistir, que você seja muito abençoado por Deus. Eu tenho o compromisso de abençoar pessoas por onde passo. Então, boa noite para vocês aqui. Boa noite para todos que estão nos acompanhando e assistindo. E espero poder contribuir com vocês aqui no programa. E parabéns pelo programa de vocês. Obrigado. Excelente. Obrigado.
Dando espaço agora então, né, Felipe, caso o senhor queira comentar não só a entrevista, como também falar desse projeto agora que institui o RAIS para a Guarda Civil Municipal, essa gratificação, aumento da hora extra, e até para explicar algum detalhe que talvez tenha passado despercebido na nossa pauta. Então, o nosso líder, Juninho Virgílio, muito bem colocou ali as condições, o que foi debatido, o que foi votado, o que foi apresentado. E a gente sabe do trabalho, a importância que tem a nossa Guarda Civil Municipal, né? O serviço que eles prestam à nossa população, e mais do que merecido, né? Essa gratificação, essa aprovação que a Câmara ontem, né, foi pautada e nós votamos. E como eu disse ontem na minha fala, mesmo a Guarda Civil Municipal com algumas limitações, com toda a dificuldade que tem, mas eles se empenham muito, e eu disse ontem na sessão e repito aqui, mesmo nas limitações, você sempre encontra com o pessoal da Guarda, sempre muito solícito e muito pronto a atender a nossa população, sempre com um sorriso no rosto, né? Às vezes até com problemas. Então, nada melhor do que a gente reconhecer o trabalho deles, e que eles merecem não só essa gratificação, mas muitas outras, dentro da possibilidade do município podendo ajudar. Perfeito. E hoje a gente vê que a cidade tem tomado outras proporções, né? E a segurança, na verdade, tem que estar crescendo junto com ela, né? E agora já temos praticamente a Polícia Municipal, né? Como é que é essa nova fase agora também, dentro da sua caminhada na política? Isso aí, para mim é um prazer poder estar fazendo parte desse projeto, né? Foi apresentado na legislatura passada, quando eu também estava vereador no primeiro mandato, e eu fiquei muito feliz porque a gente sabe que a cidade ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e a insegurança é automática que ela aumenta. Então, a população precisa ter essa sensação de segurança, e tendo a Guarda Civil, a Polícia, né, Municipal, vai ajudar muito a nossa Polícia Militar, que também está com efetivo reduzido, né? Eu acho que Campos já teve aproximadamente 1.500 policiais, hoje acho que conta aí com 800 no máximo, e a cidade tem crescido por conta do desenvolvimento do Porto do Açu, e a cidade vai crescendo mesmo em munícipes que vêm para cá, vêm de outros municípios. Então, mais do que nunca, é de extrema importância que tenhamos uma guarda, uma polícia municipal, e quem sabe outros concursos, para que a guarda não perca o perfil dela de guarda, que tenhamos a equipe que trabalha como a guarda trabalha hoje, e que tenhamos a equipe que trabalha aí, que vai trabalhar armada para dar o suporte melhor à nossa polícia. E a gente vê que a guarda, mesmo desarmada, mas ela tem enfrentado alguns desafios, e a gente tem que pedir muito a Deus para guardar a nossa guarda, né? Guardar a nossa guarda. De fato, mas porque os desafios são muitos, e a gente vê algumas ações deles que seria para polícia, para alguém que estivesse armado, mas eles vão e tem tido êxito, graças a Deus. Então, parabéns à nossa Guarda Civil Municipal. Excelente. E falando nesses desafios da Guarda, vereador, posso me referir ao senhor somente como vereador, pastor? Fica à vontade. Se me chamar de amigo, já fico feliz. Perfeito. Fica à vontade, como achar melhor. Quanto a esses desafios enfrentados pela Guarda, como que o senhor enxerga toda a problemática que nós tivemos entre sociedade, repórteres, vereadores, Guarda, quanto às blitz feitas ultimamente? Houve algum excesso diante do seu entendimento? Se sim, de qual parte? Ou tudo aconteceu de forma natural? São coisas que tem que acontecer, essas blitz? Como que o senhor enxerga realmente problemático? Não tem outro termo, né, que a gente possa usar aqui para definir a situação que nós tivemos, né, por um breve período quanto às ações aí da Guarda? Então, a blitz eu vejo que ela é necessária, né? Não posso dizer diretamente houve excesso ou não houve, mas sempre, às vezes, um profissional ou outro se altera com algumas ações ou reações. Isso pode ter acontecido. Eu sei que isso gerou uma revolta em muitas pessoas, né? Aquela questão de mas que prender o trabalhador, né? Eu já tive, não agora recente, mas anos atrás, na minha dificuldade financeira, eu sempre fui de família humilde, né?
E andando com um carro irregular, meu veículo não chegou a ser preso, mas eu fui multado. Então, é aquele negócio, às vezes a gente questiona, é ruim, às vezes a pessoa está trabalhando para levar o pão de cada dia para sua família, às vezes ela está com a dificuldade, mas é de extrema importância, eu vejo a importância na guarda, mas entendendo que tem alguma questão que pode ser flexibilizada, né? Tendo essa possibilidade, mas eu vi o comandante Levino, acho que foi o comandante Levino, sim, falando da preocupação de que se para um veículo numa blitz e acaba se liberar o veículo sem estar em devidas condições de estar transitando pela cidade e ocorrer algum acidente, né? Como que passou pela blitz e aí permitiu com que fosse um exemplo, né? Sim. Pneu careca, um carro sem condição de estar transitando. Então isso também é muito perigoso e muito complicado. Então a gente pede assim compreensão da população, né, quanto a essa questão. As blitz são necessárias até para a segurança da nossa população, mas se alguém está agindo com excesso, que isso seja corrigido. Acho que nós, como vereadores, já tivemos algumas conversas relacionadas a isso, a essas questões. A blitz, repito aqui, a blitz é de extrema importância e é necessária, né? E como que estão as conversas, né, entre os senhores, os parlamentares, dentro da Câmara quanto a isso? Que tem algo nos bastidores, talvez, para buscar campanhas educativas no trânsito? A gente tem tido alguma conversa nesse sentido? Sim, temos tido. A gente precisa se empenhar nisso. Ainda hoje eu falava sobre isso com o meu chefe de gabinete, sobre esse tema, justamente esse tema. A gente tem avançado, sim, com um projeto, porque precisa desse projeto, né, educativo. Colocar, há um tempo atrás nós tínhamos, acho que era a Guarda Mirim, não sei se era exatamente a Guarda Mirim, mas o pessoal que usava até uma roupa verde, né? Sim. Que eles trabalhavam nessa questão da educação no trânsito. E eu acho de extrema importância nós avançarmos nesse projeto, termos essa equipe nas ruas justamente para orientar, não é para multar, porque eu acho que o trabalho da guarda não é, eu vejo dessa forma, não é estar multando. Eu acho que ela, se houver necessidade, ela precisa exercer o papel dela, né? Mas eu acho que esse trabalho educativo é de extrema importância. Acho que a guarda, ela pode também contribuir nessa questão de conversar, de orientar, né? Acho que se houver alguma reincidência, é outra questão, mas eu acho que é importante, se puder, antes de autuar, antes de multar, se puder dialogar, se puder conversar. Às vezes tem pessoas que às vezes nem é do município. Eu estava no município no estado do Espírito Santo na semana retrasada, fui para o evento, uma conferência, e quando você está num outro estado, numa cidade onde você não conhece bem, às vezes você acaba se perdendo em algumas questões, né? Comete algumas falhas ali que no trânsito não se pode cometer, isso é muito sério, mas acaba acontecendo, né? Então acho que tudo essa questão de educação no trânsito, às vezes a pessoa não tem experiência, às vezes eu já vi pessoas pegando contramão e achando que tá... Às vezes o GPS indica a gente um caminho diferente. Sim, errado, também. Né? Sim, também. Aí sim. Pode ter mudado, ele não ter atualizado no sistema. E de repente você se vê numa situação de risco de vida, dependendo, e às vezes você precisa, para poupar a sua vida, fugir daquela situação que você poderia estar entrando de uma forma que não é a correta, né? Mas para se poupar. E ainda mais conhecendo a nossa cidade, o trânsito da nossa cidade, né? Alguém que vem de fora pode acabar se colocando numa situação onde ele está errado sem saber. Porque a nossa cidade é atípica, principalmente no trânsito, não tem como negar. Não, eu ia falar, no Rio a gente não pode nem passar a marcha ré, né? Determinada rua, se você entrar errado, você não pode botar a ré para poder sair, porque aquilo ali já a localidade identifica ali como alguma ameaça e acaba correndo um risco realmente bem... É verdade, delicado. É complicado. Você vai fazer o quê? Você vai, dependendo do que você está vendo lá na frente... Você vê que tá errado, você passa mais. Primeiro que você pensa é dar uma ré e voltar, né? Mas tem lugar que não pode. Complicado. Mas graças a Deus aqui em Campos não é a nossa realidade. Graças a Deus. E para isso a gente precisa, de uma guarda civil municipal. Polícia, não é preparada, mais equipada, né, para ajudar a nossa polícia militar
que anda com um efetivo bem defasado. Né? Acho que a gente tá aí pra Eu falar. lembrei agora, o senhor falando, foi Jovens pela Paz. Também era um projeto também com os adolescentes, mais ou menos nessa faixa também, que era uma forma de trazer essa consciência para nossa juventude também, né? Que era os Jovens pela Paz, acho que já tem mais de 10 anos já. Já é um projeto mais antigo, mas também que de repente pode voltar aí repaginado. Sim, muito interessante. Inclusive, a gente precisa, essa questão da educação no trânsito é para todas as questões. Eu estava analisando e conversando com o pessoal da minha assessoria, até a questão de muitos acidentes na cidade. Sim. Né? Tem ocorrido muitos acidentes. Na semana nós tivemos vários já. E o que a população pede quando acontece um acidente próxima à residência? A primeira coisa que a pessoa pede: põe um quebra-mola aqui próximo à minha casa, na minha rua. Aí esse dia eu estava analisando, a pessoa, pastor, pede para colocar um quebra-mola aqui, outro aqui. Eu falei, meu Deus, se a gente não trabalhar com a questão da educação no trânsito, orientar e punir de verdade, né? Sim. A gente fala de ter um cuidado, não pode ser em excesso, mas tem situações que só vão mudar quando começa a doer no bolso, né? E aí, senão, a gente vai acabar tendo que fazer um quebra-mola a cada 5 metros por conta de pessoas irresponsáveis, às vezes, no trânsito, que acaba causando acidente, pessoas morrendo, os hospitais cheios, lotados de pessoas por conta de imprudência, né? Imprudência do trânsito, justamente. E uma inclusão que nós tivemos recente foram os veículos elétricos, as bicicletas, né, scooters, esses veículos de 2 rodas, vamos botar assim, que foram incluídos no trânsito, mas sem muita orientação deles mesmo, até com relação à educação de semáforos. Que muitas vezes o teu semáforo está no sentido do trânsito e essas ciclofaixas são de mão e contramão, né? De repente também buscar alguma coisa nesse campo, né? Para trazer também os jovens que estão andando, às vezes não tem uma idade para ter uma habilitação, mas tem um veículo que faz mais de 60 por hora. É verdade, é um ponto muito importante que precisa de fato serem trabalhados, até porque a bicicleta elétrica, elas não tem som, né? Não fazem Sim, não faz esse alerta sonoro que a gente se preocupa. O veículo, isso tem causado. E um outro problema seríssimo é o tal do celular. Sim. A gente acaba, e como eu disse, no trânsito a gente não pode se distrair. Uma pequena distração, às vezes, para olhar uma mensagem ou alguém que ligou que você vai atender, pode causar acidentes graves e às vezes até tirar a vida de alguém. Sim. Eu estava até conversando essa semana em casa com meu filho e falei sobre isso, né? Ele também dirige, eu estava falando para ele quanto a isso, do cuidado que a gente precisa ter, que às vezes um descuido a gente acaba causando um acidente ou tirando a vida de alguém. Eu estava vendo uma reportagem, falei assim, como que fica a cabeça de alguém que, mesmo que seja de forma intencional, né, mas que tira a vida de uma pessoa, imagino como fica. Eu estava falando que Deus os livre das situações que são terríveis. Perfeitamente. Felipe, nós tivemos, além deste projeto que garantiu o RAIS aos guardas municipais de Campos, outros projetos de lei do Executivo encaminhados à Câmara com urgência ontem. Foi isso. A Câmara recebeu os projetos, né, encaminhados pelo Executivo em regime de urgência, também nesta quarta. Todos receberam a emenda e foram amplamente discutidos. Um deles é um projeto que prevê cobranças a produtores rurais cadastrados no SIM e que gerou um debate acalorado, né, Felipe? Sim, eu vi. E antes, né, da gente ir aí, continuando a pauta, a gente ir para a nossa entrevista com o vereador Rogério Matoso, eu quero a sua opinião. Nós temos um vereador de oposição dando a sua opinião sobre o assunto. Ele até usou um termo muito específico que você vai ler para mim daqui a pouco, Sim. Felipe. Mas quero saber, o senhor, enquanto vereador da base, como que você vê e você pode traduzir para a gente esse projeto de lei que foi aprovado ontem, inclusive, não foi? São tantos projetos que acabam fugindo, que foi aprovado ontem na Câmara. Então, o projeto encaminhado pelo Executivo, né, para a Câmara, e a gente, né, analisou o projeto, né, mesmo vindo do Executivo, mas a gente não vota no escuro, né, a gente precisa
analisar, porque a gente está ali representando a população que nos confiou. Apesar de inclusive, algumas emendas, desculpe te cortar, algumas emendas feitas pela oposição, todas foram feitas pela oposição, algumas delas foram aprovadas. Sim. Então, sinal de que vocês realmente, enquanto base, analisaram não só os projetos, mas as emendas, e não é, né? Muita gente pode acabar pensando isso, que não, tudo vai passar ali 100%, porque a maioria é base, mas às vezes uma modificação proposta pela oposição também é aprovada, como nós vimos ontem, né? Sim, nós confiamos no prefeito Vladimir, né? Estamos fazendo parte da base, confiamos nele, né? No trabalho que ele tem feito, mas os projetos chegam, a gente analisa, né? Muitas vezes chega o projeto, a gente vê ali o que pode ser alterado, o que pode ser melhorado nele, e o governo ele é sempre sensível a isso também. Então nós aprovamos esse projeto ontem, entendendo que, apesar de ter sim alguns reajuste ali de imposto, que são valores pequenos, mas hoje nós estamos vivendo, não hoje, né, de um tempo para cá, né, ou em todo o tempo, nós estamos vivendo tempo de aumentar impostos, né, já basta os impostos do governo federal, mas foi uma necessidade, né, para o enquadramento, para o próprio desenvolvimento da nossa cidade. Eu estava conversando com uma pessoa que entende um pouco mais, e a gente estudando o projeto junto, né, um amigo, ele é ligado ao agronegócio. Ele estava falando, alguns são valores bem pequenos mesmo, porque eu não trouxe anotado aqui. Eu lembro de cabeça alguns que o vereador Beto Abençoado leu, que eram de 10 centavos por abate, né? Sim. Pelo menos eu entendi dessa forma. Exatamente. E outro detalhe que se tem, que não é obrigatório, aquele que não quiser aderir, né, não quiser entrar dentro dessa legalidade, desse projeto, ele pode ficar à vontade, só que ele fica muito limitado com os trabalhos dele. Existem empresas que não podem vir para Campos, se instalar aqui, porque Campos não dá essa condição para eles, como outros municípios já dá. Campos não dá essa condição dele implantar a empresa dele aqui e ele ter condição de distribuir para a região. Então, esse projeto, embora com esse imposto ainda que seja pequeno, repito aqui, não é momento de aumentar imposto de ninguém, nem momento nenhum é para aumentar imposto. Mas, às vezes, é uma necessidade para que se abra portas para o desenvolvimento. Eu acho que é o que a gente pode ser traduzido então como um investimento para aqueles produtores que querem se cadastrar no SIM. Estou correto? Exatamente. Perfeitamente. Olha, perfeita a sua colocação, a opinião de um vereador, né? Expressamente vereador de base, porém, vereador de oposição agora, Felipe, o Rogério Matoso, é o nosso contraponto. Ele vai fazer o contraponto porque ele taxou o projeto como pedágio rural. E nós temos aí para exibir, tá no ponto, José? Nós temos mais uma entrevista que foi divulgada em primeira mão no nosso Instagram, @AvozDeCampos, mas que você confere também aqui na nossa edição televisionada. Então, na tela, o vereador Rogério Matoso. Vereador Rogério Matoso, terminada a sessão dessa quarta, nós tivemos uma discussão, muitas, na realidade, que tomaram boa parte da sessão, mas uma delas, que é a que eu quero tratar aqui com você hoje, é quanto à taxa agora votada para o SIM. Você falou ali que se trataria de um pedágio rural. Como que você enxerga a votação e a discussão que aconteceu hoje? Por que desse termo adotado por você para esse projeto caminhado para a Câmara? Bem-vindo. Olha, o SIM já existe no município desde 2017. O governo tenta ganhar na narrativa dizendo que ele está fazendo a lei, mas na realidade o que foi votado hoje é uma taxação. E veja, nós, para discutirmos a questão dos selos de inspeção, que eles são necessários,
é para valorizar o produtor, é para a gente abrir mercado. Agora, você fazer uma taxação, justamente porque a prefeitura não contemplou na reforma administrativa um setor lá de organização para que possa fazer essa inspeção para o produtor, que o pequeno produtor não pode ter esse peso de taxação, já que ele gasta demais com seus insumos, não tem estrada, o município não dá, e a nossa Secretaria de Agricultura não tem uma estrutura técnica apropriada para que a gente consiga fazer uma adesão futura no SISB, que é o Sistema de Inspeção Brasileira, o que vai dar direito ao produtor a vender o seu produto fora, além da inspeção para a qualidade dos nossos produtos. Agora, o produtor rural não tem ponte, o produtor rural vive, muitas vezes, a estiagem, que muitas vezes a gente vê o governo defendendo, nós não podemos mais cobrar taxa do produtor. Por isso que eu falo que esse projeto que a gente debateu aqui é um pedágio rural. E aí eu vou te falar, o cobrador do campo está chegando na sua casa. A gente já não pode mais pagar e sobretaxar um cidadão que paga muito imposto, tem sido constantemente multado, e o agricultor que bota comida na nossa mesa, que está lá ralando de sol a sol, muitas vezes fazendo a sua agricultura de subsistência para dar, né, também para a sua família. A gente não pode nem deixar ele ansioso. Por isso que eu pedi, antes dessa discussão, que a gente tirasse o projeto de pauta e discutisse isso melhor. Não dá para pagar mais taxa, imposto e multa. Perfeitamente, nós tivemos opinião aqui no estúdio do vereador Pastor Marcos Elias e você conferiu agora também a opinião do vereador Rogério Matoso quanto a esse projeto que foi aprovado ontem na Câmara de Campos. Olha, nessa quinta-feira nós tivemos a audiência pública que debateu a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2026, e o PPA, Plano Plurianual de 2026 a 2029, o próximo quadriênio. Antes de nós conversarmos com o vereador Pastor Marcos Elias sobre esse assunto, eu quero conferir, José, a opinião, não é opinião não, um panorama do secretário de Transparência e Controle, doutor Luiz Fernando. Na tela. Secretário de Transparência e Controle, senhor Luiz Fernando, foi um dos que apresentou a LOA, né, do ano que vem aqui nessa audiência que aconteceu hoje, na quinta-feira, na Câmara. E eu quero te perguntar, secretário, sobre o panorama, não é, da LOA que foi apresentada, mas também o que nós podemos construir enquanto sociedade junto ao Executivo e até o próprio Legislativo pode construir com vocês dentro do próprio PPA também até 2029 e como que o senhor vê o debate, né, todo que aconteceu aqui hoje na Câmara. Bem-vindo. É importante entender que a LOA, a previsão dela é para o ano seguinte e o PPA, a previsão são de 4 anos. O PPA pega o primeiro ano do mandato do seguinte ao ano do prefeito nomeado, né, o prefeito empossado. Então, pega do ano de 2026 a 2029. Por que isso? Porque quando existe a mudança na eleição, para que o prefeito que assume o cargo de prefeito, ele não deixe de cumprir todo o PPA que foi planejado pelo governo anterior. Então, esse ano está sendo fechado o PPA da gestão anterior. E em relação a todo o debate, foi importante a participação da sociedade. Houve um foco em relação à folha de pagamento, o gasto com o servidor, mas a preocupação do município hoje é manter em dia o pagamento dos servidores, porque é uma matéria sensível, a folha de servidor está em torno de 1.400 bilhões, é uma folha muito alta e a nossa receita gira em torno de 3 bilhões de reais. Então a nossa prioridade é manter salários em dia, manter os investimentos que têm ocorrido no município, com todas as obras que estão sendo inauguradas, como aconteceu Ferreira Machado, a infraestrutura, a agricultura, toda uma demanda para atender toda a sociedade campista.
nós teremos uma previsão de uma arrecadação ainda maior nos próximos anos ou talvez podemos estagnar nessa casa dos 3 bilhões? Na realidade, nós fazemos um orçamento um pouco mais enxuto, porque existe uma crise tanto estadual quanto federal, né? Nós sabemos que o país está passando por uma dificuldade financeira e nós tentamos fazer um orçamento mais equilibrado. Se acontecer de nós conseguirmos uma receita maior, nós fazemos as adequações orçamentárias. Mas a média nossa de receita, nós calculamos em torno de 2.900 a 3 bi. E muito foi falado sobre a cidade estar ou não refém dos royalties. Há uma previsão de queda dessa, vamos dar a liberdade de usar essa palavra, de dependência da receita dos royalties, ou vocês nem veem dessa forma, né, que não há essa dependência? Na realidade, o número que foi apresentado não é real. A dependência dos royalties hoje reduziu bastante, está em torno de 30%. Hoje, os royalties representam menos do que representava antigamente. A receita própria está crescendo, as transferências também, e hoje os royalties giram em torno de 30%. Na realidade, essa visão de 60% não é o município de Campos, é Maricá, Niterói. Então, essa dependência dos royalties está reduzindo, até mesmo que esses repasses também estão reduzindo. Então, o município tem trabalhado melhor a receita própria, tanto que a receita própria hoje garante todo o pagamento da folha de servidor. Perfeito, secretário. Muito obrigado. De volta para o Jornal Voz de Campos. De volta aqui no nosso estúdio, vereador, quero saber um pouco da sua opinião sobre todo o debate, né, que nós tivemos hoje, participação realmente em peso da sociedade, também ali dos sindicatos, dos servidores. Nós tivemos momentos mais acalorados, inclusive nessa audiência, mas que fazem parte toda a audiência da LDO, da LOA. Nós sabemos que anualmente é um momento de lavar a roupa suja, digamos assim, que vão haver até algumas destemperos ali. Destemperos. Obrigado, muito obrigado, Felipe. Então, como que o senhor avalia todo o debate que nós tivemos, da parte ruim, mas obviamente da parte boa, que é o que mais importa pra gente? Então, o debate é importante, né? Um debate saudável, né? Às vezes tem, né, uns debates um pouco mais acalorados. Eu acho que cada um ali vai... Nós, vereadores, precisamos estar ali com o interesse de beneficiar a população, né? E os representantes aí de instituições, né, de sindicatos, eles vão, que é um direito deles, né, de buscar melhorias, né, aumento de salário, reajuste. Eu acho que é importante a população estar na Câmara, porque se eles não correrem atrás do desejo deles, né, de reajuste salarial e muitos pontos importantes que foram tratados ali, né, nós vereadores somos muito sensíveis, né, a tudo aquilo que foi colocado ali, foi debatido, não concordamos com tudo, discordamos de uma coisa ou outra, ou às vezes algumas pessoas podem achar que é muito simples, né? Foi os vereadores que subiram, falaram com relação à responsabilidade do prefeito, do município, porque não adianta, porque se vai um projeto para a Câmara, ele é feito um estudo de impacto. Se existe possibilidade de reajuste de aumento de salário, é colocado ali, mas se não há, é melhor manter, né, como está, não ter reajuste, mas pagar salário em dia, né? Acho que isso é de extrema importância. Então o debate é saudável, é importante, foi bom eles terem ido para ali apresentar a proposta deles, e uma vez que não está na LOA, né, não está previsto na LOA, isso não quer dizer que o prefeito não vai dar o reajuste. Dentro das possibilidades, o que não pode acontecer é colocar a previsão, né, lá na LOA, que vai reajustar salário e não cumprir. Agora, o fato de não estar, né, previsto não quer dizer que não terá reajuste, e nós trabalhamos pelo aumento da receita própria do município, né? Sim. Porque precisa se trabalhar isso. Aí a gente volta no projeto, né, que foi debatido ontem também, né? E vale lembrar que o projeto que foi debatido ontem com relação a esse reajuste, essas questões
que alguns vereadores até da oposição, inclusive o vereador Rogério Matoso, que vai acarretar, né, vai aumentar um pouco, né, alterar no imposto. Vale lembrar que esse projeto ele está alinhado, né, com o Cidenf, né, que é um consórcio regional, né, que rege aí 21 municípios. Então, a proposta do que foi apresentado dentro desse projeto é para que a cidade avance, para que outros empresários tenham interesse em investir aqui, para que aumente a receita própria do município. Porque se não aumentar a receita própria do município, o risco de servidor ficar sem salário. E aí, quando a gente trabalha para que seja... tenhamos receita própria melhor, isso vem a possibilidade, porque o servidor, ele merece, o servidor que trabalha, ele merece ganhar um bom salário. Então, o debate que houve, tanto nessa questão dos servidores, estão lutando por um direito deles, né? Eles estão buscando, né, o reajuste, que acho que todos nós trabalhamos para melhorar, né? Se alguém ganha 1.000, vai batalhar para ganhar 2 e assim vai. E com relação à apresentação do próprio Maurício Cabral, que levou umas pautas importantíssimas, gostei muito, né? Daquele projeto Selo Azul? Selo Azul, né? Nós temos aqui a nossa Praia do Farol, a única praia que temos, mas que pode ser mais explorada ali, acho que isso tem importância. A moça que esteve lá também, que esqueci agora o nome dela, representando foi a Laura. Sim. Laura Mazotti, representando a Associação Raízes, né? Levou demandas que são de extrema importância. Mas é possível colocar em prática tudo aquilo que eles levaram? É possível executar tudo isso? Quem dera se sim, né? Tomara que sim. Mas a gente julga muito proveitoso o que eles levaram lá. E claro que tudo foi anotado, algumas coisas nós vereadores mesmo vamos rascunhando. A gente sabe que está registrado na Câmara, mas a gente também vai anotando aquilo que a gente julga ser interessante, que está dentro da nossa possibilidade de trazer para um debate. Então, tudo que foi tratado hoje ali, né, embora a gente sendo base e às vezes vendo algumas colocações de alguém se posicionando mesmo como oposição, mas a gente respeita tanto os vereadores da oposição como alguém que vai ali ter sua oportunidade de fala e que se posiciona como se fosse contrário ao governo, mas nós não somos contrários às ideias que eles levam. A gente avalia e é bíblico, né? Ouvir tudo e reter o que é bom. Então a gente ouve tudo aquilo que a gente vê que é possível, que vale a pena, que é interessante, que é possível. Tem projeto que é a curto prazo, tem projeto que é a médio, tem projeto que é a longo prazo, mas tudo que foi debatido ali, a gente discorda com uma coisa ou outra, mas a gente avalia tudo e vê o que pode ser feito, sendo quando a gente vê que a visão é para o bem da sociedade. Acho que isso é mais importante. Perfeitamente. Felipe, vereador, peço licença para vocês para chamar o nosso comercial. Sim. E aí nós retornamos, de fato, agora somente com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista. Então, nós voltamos daqui a 1 minutinho. Você fica agora com um recado muito rápido da nossa patrocinadora oficial, a Coagro. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra.
Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal Voz de Campos, agora são 7h03 para você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais, @A Voz de Campos e também pela tvaurora.com.br e os nossos canais nas plataformas de TV por streaming. Olha, nós estamos aqui desde o primeiro bloco com o vereador pastor Marcos Elias do nosso estúdio. Comentou alguns dos nossos destaques dos bastidores da Câmara dessa semana e agora a gente estende o nosso bate-papo aqui para uma entrevista muito legal, descontraída, leve com o vereador. E a mãozinha que entrou ali tirou um pouquinho do meu raciocínio, mas eu aproveito esse momento, vereador, na nossa volta do intervalo, para ler aqui alguns comentários de você aí de casa que está nos assistindo pelas nossas redes sociais. Você que ainda não mandou o seu boa noite, a sua pergunta, fique à vontade. Você que está no nosso YouTube ou Instagram, @Voz de Campos, e também pelo Facebook, @Rede Aurora Play. Mande seu comentário ou a sua pergunta para o vereador, que ele vai responder tudo daqui a pouco, porque, claro, nós iremos ler o seu comentário aqui no Jornal Voz de Campos. Então, dou meu boa noite aqui ao Manhães Lenilson. Olá, amigo, tô ligado. Manhães de Campo Grande. Um abraço. Gleison Maicon mandando o seu boa noite. Parabéns, pastor Marcos, pelo excelente trabalho, diz ele. Luciano Freitas, nosso colega de Rede Aurora e de A Voz de Campos, também mandando seu boa noite. Olha, aqui no Instagram, a Adriana tá com a gente, a Luciana, a Francielen, Luciana mandando boa noite, o Luiz Carlos Peixoto dizendo guardar a nossa guarda, o melhor. Olha, a Maria Adriana Escáfora mandando seu boa noite também. Então, boa noite especial. Boa noite, minha princesa. Daniel Maia, parabéns, vereador Marcos Elias, pelo trabalho que vem fazendo em nosso município. Um abraço do seu amigo Josiane. Lúcio Mauro, Ana Cláudia, Adri Borges, Márcio, quem mais está com a gente? Deixa eu ler aqui para não perder nenhum. Vamos lá, Adriana Viana dizendo que precaução é a solução. Alexandre Peixoto dizendo boa entrevista, obrigado. Alexandre. Magno Moisés parabenizando pela entrevista e parabenizando o vereador pelo excelente trabalho também. Juliana Guerreiro, nossa amiga, mandando seu boa noite. Excelente programa, diz ela. Obrigado, Juliana. Quem também está com a gente, olha, é o Jonathan Mendes. Pastor Felipe Manhães, acredito que seja pastor, né? PR Felipe Manhães, nosso vereador, deixando tudo bem claro. E muitos outros comentários aqui de boa noite. Infelizmente não consigo ler todos, porém quando eu ver uma pergunta aqui de você que está nos acompanhando, comentário um pouquinho maior, eu vou fazer questão de ler aqui para o nosso vereador responder e para nós comentarmos também. Felipe, faça as honras, primeira pergunta é sua. Então, como que foi nesse primeiro mandato e agora como que é esse comparativo também com o início de um segundo mandato também tão atuante? Então, a gente começou o primeiro mandato lá em 2021, muito desafiador, né? A forma que assumimos o município, tanto o prefeito Vladimir, como nós, vereadores naquela legislatura, né? Cidade a gente conhece já como que estava, né, a situação da cidade, ainda em pandemia. Sim. Né? Então foi muito difícil, com muito trabalho. Nós ali na Câmara
os vereadores que foram firmes ali com o prefeito Vladimir na base ali, ajudamos nosso prefeito, automaticamente ajudamos a nossa cidade a sair daquela situação. Eu costumo sempre dizer, ainda temos muito por melhorar, estamos trabalhando para isso, né, para melhorar, mas se a gente for olhar para trás de onde a gente veio e como a gente iniciou o primeiro mandato, a gente sabe que não fizemos tudo que a nossa população merece e precisa, mas a gente está avançando e dando sempre o nosso melhor. Então, o primeiro mandato foi desafiador, o segundo não tem sido diferente, né? Iniciamos o ano aí com a determinação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, com relação à questão dos RPAs, né? Que isso acabou algumas pessoas ficando até chateadas ou até desempregadas, mas é um cumprimento, precisava ser cumprida essa determinação. E com essa dificuldade também do corte do repasse do Estado à saúde, que foi também muito desafiador, aquilo ali nos gerou uma preocupação muito grande. O nosso prefeito partiu para Brasília, graças a Deus teve adesão dos deputados companheiros que compraram a briga junto com ele e as coisas estão voltando ao normal, né? Então a gente vê que tem muito por fazer, mas o prefeito junto com... claro que são poderes independentes, né? Sim. Mas o nosso prefeito e com sua base na Câmara, a base na Câmara tem dado condição ao nosso prefeito de avançar. Né? O segundo mandato mais tranquilo até agora ou realmente equiparado ao primeiro? O segundo mandato... Dentro da Câmara, especificamente, né? De debates, vamos colocar assim, para deixar mais claro. Sim, a gente iniciou um segundo mandato, né? Não menosprezando ou falando mal dos outros presidentes que passaram. Mas cada presidente tem um perfil, sim, né? Sim. E a gente tem lá o presidente Fred Rangel, né? Que tem ali um perfil muito conciliador, né? E tem permitido esse debate, ele é muito sensível, como a gente percebeu hoje na audiência pública, né? Momentos que às vezes não permitia oportunizar a palavra novamente, ele ali, né? Sem infringir ali o regimento da Câmara, mas ele sempre cedendo ali. Então, os debates na Câmara eu tenho visto que têm sido mais produtivos, né? Entraram alguns outros vereadores que são também muito inteligentes, como os demais outras legislaturas que estão, mas que são também muito inteligentes, né? E tem elevado bem o debate. Acho que tem trazido clareza, né? Porque quando se desenvolve bem um debate, né? Traz clareza, tira dúvida, tanto a dúvida da população como a dúvida dos próprios pares que ali estão. Sim. Porque sim. A gente não sabe de tudo, não conhece tudo. A gente vai tendo conhecimento no dia a dia. Temos alguns vereadores que foram secretários, né? Que às vezes traz alguns pontos da sua secretaria que nós não conhecíamos, que talvez alguém achava, não seria muito interessante, mas ele já sabe com mais, já tem ciência com mais propriedade, traz o debate, a gente discute ali. Então o debate na Câmara eu percebi que melhorou muito. Acho que a questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio no debate, que é de extrema importância. A gente teve alguns momentos que a gente não quer que volte jamais. A gente passou na legislatura passada, a gente espera isso, né? Mas quanto ao debate, eu vejo um crescimento, um avanço, né? Dentro do respeito, né? Base, oposição. Às vezes eu fico um pouquinho aflorado de um ou outro, que não é o meu caso, para vocês que me conhecem. A gente tenta estar ali conciliando, acalmando, tentando ajudar, contribuir nessa parte, né? Sim. Mas eu tenho visto, mesmo nos debates acalorados, a gente consegue extrair alguma coisa de bom, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente entende que o debate é para o bem da população, a gente aplaude, a gente até elogia. Às vezes a gente não tem a oportunidade de falar com o vereador e não elogia, mas a gente observa e vê o quanto a gente cresce também ouvindo a oposição, né? A oposição base, então a gente vai crescendo. Então o debate melhorou muito, a gente espera que continue assim, respeitando mesmo quando houver divergência, né? Divergência, uma questão ou outra, mas que haja o respeito, né? Porque eles são seres humanos
e as nossas famílias estão do outro lado também nos assistindo, e é muito ruim quando dentro de um debate há ofensa pessoal ou ofensa à família, então isso é muito ruim. Mas quanto ao debate, melhorou e a gente espera que melhore mais ainda. Perfeitamente. Eu admiro, inclusive, a paciência do Fred em determinados momentos, porque assistindo ali a gente não pode nem interagir, né, com quem está na tribuna, né, enquanto público. Mas eu fico pensando às vezes, se eu tivesse ali naquela cadeira de presidente, eu acho que cada sessão, pelo menos 2 interrupções eu iria fazer, porque tem momentos que Fred está ali tão pleno, tão calmo, ou dá uma resposta que, bom, eu peguei, né, trechos ali de outras presidências em que seria mais incisiva, mais ríspida, e de uma forma tão serena que eu fico pensando, cara, eu não sei como que a cabeça, né, aguenta. Mas, vereador, quero fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta do Luiz Fernando Nogueira Saraiva. Ele diz: parabéns, amigo vereador, você sabe como está a segurança pública na nossa cidade. Nesse caso, não seria perigoso para os guardas trabalhar desarmados? E aí eu estendo a pergunta dele para já uma prévia da resposta. Nós teremos em breve o armamento da guarda, que se tornará a polícia municipal. Então, quero que o senhor faça um bate-bola aí com essas 2 perguntas. Sim, faz sentido. A gente comentou no bloco anterior sobre isso, sobre a polícia municipal, né? Eu repito, acho que na minha visão, né, do conhecimento que a gente não pode deixar de ter alguém para fazer o trabalho que a guarda faz hoje. De orientação, né? Mas a polícia municipal vai ser de extrema importância justamente por conta da segurança do próprio policial municipal, que será, né, da própria guarda, hoje a guarda. Acho que isso é de extrema importância, sim, eles precisam ter segurança para trabalhar, só que eu acho que ainda assim a polícia municipal, né, e a polícia militar, a Polícia Militar tem o papel dela, a Guarda Civil Municipal tem o papel dela, né? E armando a guarda, eu acho que vai trazer segurança para a população e automaticamente para o próprio servidor, para os agentes, né? Perfeito. Sem dúvida. Eu sou de acordo, sim, do armamento, né? Acho que um debate, não sei como está sendo estudado isso, mas certamente será estudado, e a gente também não pode sair entregando arma. Sim. Na mão de todas as pessoas. Tem, né, precisa se fazer uma avaliação, um estudo. Hoje a gente vê, agora eu estou falando de guarda civil municipal, mas no geral, hoje a gente vê pessoas sem condição nenhuma, né, estão andando armado e tem a posse, tem o porte. Então isso precisa se ter um cuidado. Acho que não pode deixar a nossa população insegura, né? Ela tem que estar segura, mas segura de verdade, né? Até mesmo porque nós vemos, né, até os que não têm porte nem posse e andam armados, quando eles sabem também que a guarda municipal ou polícia municipal está armada, também pode colocar em risco a vida desses agentes públicos, né? Que sim, o outro que vai assaltar, que realmente está armado e sabe que pode ter uma reação, se o preparo, né, não for do tamanho da responsabilidade, pode colocar em risco também a vida desses agentes. Não basta isso aí, não basta entregar uma arma, tem que ter um preparo, porque eu acho que o desejo de querer ser, ou de querer ter uma arma, né, para trabalhar, mas o preparo é de extrema importância, né? Sim. Entregar uma arma na mão de quem não está preparado, mas eu sei que o projeto é para que eles estejam preparados para... Inclusive, eu acho que até os que já fizeram concurso há cerca de 15 anos, acho que é o mais antigo, também já tiveram preparo também com a arma de fogo, né? Por conta do cargo ainda, mesmo que não utilizasse as armas, já teria essa capacitação. Acho que recente nós tivemos uma entrevista que Daniele? Isso. Dona Daniela falou com relação a eles terem realmente esse preparo. Da Associação de Guardas Municipais, sim. E aí, de fato, quer dizer, falta agora realmente a prática. É igual saber outro idioma. Se a gente não estiver exercitando, de fato, pode estar um pouco enferrujado nesse sentido.
É verdade. E aí coloca a vida dele próprio em risco. Porque quando alguém vai enfrentar alguém armado, já vai pro tudo ou nada. Então, se o profissional, né, o agente não estiver totalmente preparado, o risco é muito maior. Josiel, antes da gente continuar, eu peço só para vocês da produção checarem se o Instagram e qualquer outra rede social nossa está travando, ok? Nós tivemos aqui um comentário, não sei se é só uma questão da pessoa que comentou ou se está tendo algum problema na transmissão, e aí vocês me dão um feedback. Você que está nos assistindo também dá o seu feedback. Como que está a transmissão aí para você? O áudio está ok? O vídeo está ok? Qualquer coisa, qualquer intercorrência, nós vamos corrigir o mais breve possível aqui. Felipe. Isso. E como está sendo, né, acompanhar essa agenda agora da prefeitura, né, com o prefeito tendo tantas inaugurações, tantos eventos, além das responsabilidades, as demandas e toda a agenda já do vereador, mas também acompanhando também essas inclusões para a nossa sociedade. Né? Tem sido muitas, inclusive. Então, a gente aproveita para parabenizar o prefeito Vladimir, né? Média de 2 inaugurações por semana que ele tem feito. E a gente se esforça para estar em todas, mas nem sempre dá. Hoje, por exemplo, eu não pude estar na inauguração da creche na Penha, né? Que eu gostaria muito de estar, mas a audiência pública se estendeu um pouco, o debate foi importante e não deu para eu ir. Mas a gente tenta ali conciliar sempre que posso, eu me esforço muito, porque é bom para a gente poder estar conhecendo, estar por dentro, estar próximo, ver de fato o que é que tem avançado na cidade, o que é que foi feito. Então o Vladimir tem trabalhado muito e a gente se esforça para acompanhá-lo e tem que se desdobrar, porque ele não para, ele acelera mesmo, tá aqui, tá ali, a gente tenta ajustar, às vezes a correria nossa como vereador, que tem algumas... Às vezes alguém que acha que é muito fácil a função de um vereador. E eu me lembro que eu perguntei para um vereador experiente na Câmara, e eu até cito o nome dele aqui, Silvinho Martins. Sim. Na legislatura passada eu perguntei, vereador, por que o senhor não me falou que ser vereador era tão difícil? Aí ele, pastor, o senhor nunca me perguntou. Se eu perguntasse, mas é uma função que a gente está na Câmara, está na rua, são muitas demandas, né? E a gente precisa estar presente. Mas a gente está se esforçando para estar do lado do prefeito, vendo o resultado. Sim. Por quê? Porque nós semeamos isso na legislatura passada. Nós estamos colhendo nesse mandato muita coisa que a gente semeou na legislatura passada, que foi difícil. Tivemos que tomar decisões duras ali, né, em muitos momentos, mas é bom quando a gente está vendo o resultado hoje, a gente vê, poxa, valeu a pena a gente ter tomado aquelas decisões lá atrás que foram duras, mas hoje a gente está colhendo o que a gente semeou, graças a Deus. Falando em colheita e falando em inaugurações, nós tivemos nessa segunda-feira a inauguração da nova clínica cirúrgica do HGG. O evento contou com a presença justamente de alguns vereadores e de secretários do nosso município, e foi o prefeito Vladimir Garotinho, Felipe, que falou com exclusividade para a Rede Aurora, aqui para o jornal Voz de Campos e para os bastidores da política do Edmar Pitac, sobre a importância de mais uma entrega. Na tela. Então, quero que o senhor fale sobre essa rotina de diversas inaugurações semanais e também da nova clínica cirúrgica aqui do novo HGG. Como que isso pode impactar, não é, o atendimento não só para Guarulhos, não só para Campos, mas também para toda a região e o sentimento após mais uma etapa concluída. Bem-vindo. Bom, a nova clínica cirúrgica é um pedido muito antigo dos funcionários do hospital, a população entender. Aqui é uma enfermaria. Por que chama de clínica cirúrgica? Porque é a enfermaria que a pessoa sai do centro cirúrgico, ela vem direto para cá, não para uma enfermaria comum. Ela é uma enfermaria especial, com toda uma equipe preparada, treinada em curativos, em procedimentos pós-cirurgia. Então você tem a enfermaria comum e aqui é uma enfermaria que é a clínica cirúrgica que atende o paciente que está saindo diretamente da cirurgia. Sobre as inaugurações, é motivo de felicidade, é tudo aquilo que a gente plantou, planejou, não está conseguindo entregar. São de 2 a 3 inaugurações por semana, espalhadas por toda a cidade. Nós estamos aqui agora em Guarulhos, mais tarde, por exemplo, eu vou estar no quilômetro 14 e na quinta-feira eu estou na Penha. Então são inaugurações por toda a cidade, fruto do que nós planejamos, plantamos e agora a gente está colhendo
tem muito mais obra para ser entregue ainda até o final desse ano e mais já planejada para o ano que vem. E isso citou aqui na inauguração, a próxima etapa a ser inaugurada aqui do HGG. Conta um pouquinho para a gente qual que é essa etapa e qual que é a previsão da inauguração também. Daqui a 15 dias eu volto aqui para inaugurar o ambulatório do Hospital Geral de Guarulhos, o grande ambulatório de Guarulhos, que é um ambulatório de especialidades. Então, quando o paciente procura o atendimento na UBS, lá é o atendimento generalista, lá é a estratégia de saúde da família, que é como preconiza o SUS. O ambulatório para marcação de médicos especialistas sempre foi aqui no Hospital Geral de Guarulhos. Na pandemia ele fechou, depois o hospital começou a passar por grandes obras, o ambulatório foi fechado, então a gente está reabrindo agora daqui 15 dias e vai ter a coordenação da minha amiga Sol, que é uma funcionária pública aqui do Hospital Geral de Guarulhos, que tenho certeza que ela vai tocar isso aí com muita competência. Muita esperança, muita animação para os próximos dias, semanas e meses, né? Tem muita coisa boa para ser entregue, é isso que nos dá energia para continuar, porque o trabalho é desgastante, é cansativo, mas está entregando, está no meio da população, é o que me move, é o que me motiva. Tem reclamação? Tem. Vamos ser perfeitos? Nunca. Ninguém é, né? Mas a gente está entregando para a população aquilo que a gente prometeu lá atrás, que é uma cidade melhor do que a gente encontrou. Perfeitamente, essa é a fala do vai falar vereador, meu Deus do céu, do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. E quero continuar então, né, não mais nesse assunto, pelo avançar da hora, vereador. Mudando levemente de assunto, voltando agora para o seu trabalho, queria que o senhor falasse um pouco sobre projetos sociais, né? Há algum projeto em específico, alguma causa que o senhor defende nesse momento e quais que foram defendidos também ao longo desses anos de mandato? Então, nós não temos uma pauta única. A gente tenta ver as demandas da nossa cidade, né? Mas a gente trabalha, tem todo esse cuidado de trabalho social. A gente tem escolinha de futebol nossa, que a gente organizado por nós mesmos. Nós temos um projeto de música que está recentemente parado, mas nós vamos retomar porque a gente entende que a música é de extrema importância para o desenvolvimento e para tirar as nossas crianças e adolescentes da ociosidade, das telas, né? Mas o nosso mandato, ele tem tido um perfil de defender a família, de estar próximo, de realizar eventos, além de tanta melhoria que a gente busca para a cidade. Projeto de lei nós temos ali na Câmara, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Vida e do Direito Natural. Se encerrou, né? Quando termina o mandato, se encerra a Frente Parlamentar. A gente protocolou novamente, né? E dentro dessa frente parlamentar, nós fizemos alguns trabalhos na Câmara que esse ano retomamos de novo, né? A Semana da Cultura Evangélica, a semana do combate ao uso abusivo de álcool, uso de drogas. Então a gente trabalha muito essas pautas cuidando da família. Então a gente trabalha as questões porque a gente sabe que tem muitas famílias destruídas, né? Principalmente por causa dos vícios. E quando a gente fala de vício, a gente não fala só do vício das drogas, que é terrível, ou do álcool, mas tantos outros vícios, e a gente procura criar ambientes para que as famílias estejam reunidas em ambientes saudáveis, ambientes que fazem bem, né? Então tem sido essa pauta que a gente tem levantado. Já fizemos audiências públicas na Câmara voltada a isso, ao combate do uso abusivo do álcool, uso das drogas. E nós temos trabalhado muito com relação de, um exemplo, eu sou da região do Parque Prazeres. Sim. E ali no Parque Prazeres nós fizemos alguns trabalhos, como, graças a Deus, a gente sempre esteve próximo do lado do prefeito, e a gente lutou muito para que essas melhorias chegassem até ali. Nós tínhamos lá uma creche que fazia falta, uma obra, né? Uma estrutura levantada de uma obra da creche modelo que fazia falta à nossa comunidade. A obra já estava parada há 8 anos. E fez 1 ano, no início desse ano, que foi inaugurada a obra. A gente lutou, batalhou, a obra estava parada. Nós tínhamos uma UBS no Parque Rio Branco, que também estava lá só esqueleto, porque ela estava pronta no final do governo Rosinha para ser entregue. E aí, como o doutor Chicão não foi eleito à época,
né, e o Rafael Diniz nessa eleição, a UBS não funcionou e aí depredaram a UBS, arrancaram porta, janela. E nós trabalhamos muito, eu falei, prefeito, a gente precisa retomar aquelas obras ali e graças a Deus fez agora, acho que, se eu não me engano, 2 anos que foi entregue, está lá em pleno funcionamento e atendimento à nossa população. Se falar de melhorias do Parque Prazeres, nós temos hoje uma praça chamada Praça da Palavra Eterna, onde temos um monumento da Bíblia lá, que nós colocamos, né? O monumento não teve custo nenhum para o município, nós pastores nos reunimos e colocamos lá esse monumento, uma praça com campo de grama sintética, tem lá o espaço, inclusive mês que vem, de comemora o Dia da Bíblia, teremos eventos lá. Era uma rotatória apenas, e hoje está lá esse projeto tão lindo, onde eu falei no dia da inauguração e sempre tenho falado, Praça da Palavra Eterna, lugar de se promover a paz, né? Então a gente consegue mudar o ambiente ali, fica entre o bairro do Parque Prazeres e os conjuntos habitacionais ali, próximo à creche, próximo ao Campo do Operário. Então a gente avançou bastante. Nós temos ali no Parque Prazeres, nós conseguimos asfaltamento de 5 ruas, né, através do nosso trabalho. O vereador não asfalta a rua, né, não constrói, não faz obra, mas a gente fica ali, secretaria, fica ali no pé do prefeito, a gente precisa levar essa melhoria. Cobra e fiscaliza. Cobra, exatamente, cobra e fiscaliza. Conseguimos ali era uma invasão, que eu não chamo de invasão. Hoje, graças a Deus, está lá pavimentado com intertravado 3 ruas. Né? Quando chovia era lama, quando o sol estava quente era poeira, as pessoas sofrendo com problemas alérgicos ali. E conseguimos ali a pavimentação com intertravado. Hoje é outra realidade. Mas 3 travessas que foram pavimentadas com um paralelo. Então a gente conseguiu aos poucos ir avançando com melhorias no bairro. O Parque Rio Branco hoje, quando eu ando ali naquela região, Rio Branco, Santa Clara e Novo Mundo, eu me lembro da minha campanha de deputado em 2022, eu fui falar com uma moça que tem uma escola e ela falou, se eu não voto em mais ninguém, eu estou revoltada, porque eu estou perdendo meus alunos aqui, porque quando chove, os pais não têm acesso à minha escola. Eu falei com ela, eu respeito, a senhora está chateada por conta disso e tal, mas eu vou lutar muito por esse bairro. E quando a gente vê lá, eu passo hoje na rua da escola dela, ando ali pelo bairro, uma obra em parceria com o Estado, a gente não pode deixar de falar isso, o bairro legal em parceria com o Estado, mas quando eu vejo que o nosso trabalho surtiu efeito, valorizando os imóveis ali também, mostrando o valor que as pessoas de fato têm, que às vezes andam cabisbaixo por não ver melhorias, então a gente conseguiu avançar muito e temos muito a avançar ainda em melhorias para a cidade. Nós temos alguns projetos de lei nossos, como eu disse aqui, que foram protocolados, outros já aprovados, outros ainda outros agora que entraram para tramitação, né? Então nós temos alguns avanços do nosso mandato e a gente continua trabalhando, porque se a população me confiou um segundo mandato, porque na verdade eu sou um improvável que Deus aprovou. Amém. Né? Essa é a visão que eu tenho. Nasci no interior, nasci lá na Fazenda Abadia, né? Lá depois da usina São João, e quando eu vim candidato pela primeira vez, muitos não acreditavam, mas pela primeira vez eu fiz 1.479 votos, né? E depois vim candidato a deputado, depois quando eu vim vereador em 2020, que fui eleito, eu sabia que eu era um improvável, fui eleito. No final do primeiro mandato, né, vocês têm ciência disso, sem ter nada a ver, um problema partidário. Sim. Eu fui afastado do mandato e aquilo ali foi muito desafiador, porque você ir para as ruas pedir voto, estando afastado de um mandato, as pessoas... Querendo ou não, a pessoa pode acabar ligando, né, para associar a imagem àquilo que aconteceu, né? Por mais que não tenha uma ligação, mas... Sim, foi um suposto problema partidário, e a gente andar nas ruas e ver algumas pessoas maldosas divulgando, ele está caçado, o voto nele não vai valer, vai votar nele, vai perder o voto. Foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus nos deu condição e tive o suficiente de votos para Deus me colocar de volta lá na cadeira, 2.529 votos. Então, eu sou o improvável que Deus aprovou no primeiro mandato. O segundo, do primeiro para o segundo, todo mundo sabe que é muito mais difícil, não que os outros sejam fáceis, mas Deus nos colocou de volta porque a gente ainda tem
propósito a cumprir na Casa de Leis, tem muita coisa boa para acontecer, umas coisas que eu não posso, algumas coisas novas que a gente tem protocolado, mas eu não posso divulgar agora. Tem 2 projetos que foram protocolados agora, que está lá no CCJ. A gente vai ter que ajustar algumas questões, mas que são de benefício para a nossa população. Nós temos um projeto, inclusive, que é um projeto colocando a Bíblia como ferramenta, né, de estudo nas escolas, que eu sei que isso gerou uma certa polêmica, mesmo só depois que entrou para tramitação, nem entrou para votação, mas que a proposta não é fazer com que os professores têm que ensinar a Bíblia, não. Mas é para a Bíblia simplesmente estar ali como ferramenta. Se um professor ou outro quiser usar para pesquisa, a Bíblia está ali, até porque a gente tem que entender que a Bíblia é o livro mais vendido e provavelmente o mais lido em todo o mundo. E por que não colocá-lo numa biblioteca de uma escola? Outro projeto que a gente tem também, que eu sei que gera uma certa polêmica, mas a gente não vai abrir mão, não vai recuar dele, que é respeitando todas as religiões. É um projeto fazendo com que os pais ou responsáveis, ele tenha o direito de, na escola, a direção da escola apresentar para ele ali, para os pais, olha, aqui durante o ano a gente tem essa programação, né? Esse projeto, né? Tem aqui acontece aqui o culto religioso, culto evangélico, né? Sim. Se o senhor não quiser que seu filho participe, o senhor coloca aqui, respeitando justamente as religiões. Vai ter um outro culto de uma outra religião. Então, o pai que é evangélico, ele coloca ali. Então é um projeto de lei interessante, justamente respeitando todas as religiões. Eu não viso aqui só o benefício para as igrejas evangélicas, pelo contrário, é benefício para toda a nossa população, para que todas as religiões e denominações sejam respeitadas. Então eu tenho procurado representar as famílias na Câmara, tenho procurado representar a sociedade em geral, né? Respeitando, né, todas as pessoas, e eu fico feliz também em poder representar as igrejas evangélicas da nossa cidade. Os pastores, não vou dizer todos, mas uma boa parte dos pastores, eles mesmos falam, sou suspeito de falar, que eles se sentem representados pelo nosso trabalho, pelo nosso perfil, por isso que a gente tem todo cuidado, né, nos debates e embates, porque a gente representa ali a sociedade em geral, mas tem um povo que me confiou o voto, que eles me cobram esse perfil. Sim, perfeitamente. Felipe, já entrando nos minutos finais, vamos rapidamente, vereador, fazer algumas previsões aqui, ou simplesmente, né, apontar a sua visão do atual panorama das eleições 26. Com você, Felipe. Primeira aposta, né? No bom sentido. Que verdade, acredito, né, pelo que tem visto do próprio posicionamento, né, de Brasil que nós temos hoje, né, para a presidência 2026. Se eu tenho algum nome assim que gostaria de destacar, ou que espera que realmente tenha uma repercussão boa, né? Gostaria muito que o nosso ex-presidente Bolsonaro tivesse em condição de concorrer às eleições. Quem sabe milagres pode acontecer, acredito, né? Então, hoje, qual seria o nome mais forte para ganhar a eleição de presidente? Hoje o nome mais forte, eu sempre digo o seguinte, a nossa, vou falar assim, a nossa direita, que vocês já perceberam que eu sou de direita, ela está muito dividida, né? Então é quase que difícil, mas eu vejo o Tarcísio Freitas um bom nome, né? Um potencial. A Michele Bolsonaro também, né? Acho que seria ali o nome que poderia unir, não em 100% da direita, né? Acho que na verdade a direita está, como eu disse aqui, ela está dividida porque ainda não foi definido um nome. Depois que definir, fica mais. Aqueles que discordarem
Aí já se pronuncia, já se Quando manifesta. tiver um nome único, Isso. é mais fácil, né? De ter até mais chance de vencer a eleição contra o atual presidente. Porque quem for contra já se manifesta, não concordo, vou lançar candidatura própria e tal. Mas enquanto não tem um nome, está muito dividido. Mas eu vejo tanto a Michele quanto o Tarcísio Freitas como bons nomes aí. Mas volto a dizer, o nome hoje é Bolsonaro. Jair Messias. Manter o Jair. E para Senado a gente vai ter 2 cadeiras esse ano pelo estado do Rio, né? E aí tem algum nome já em vista, que tem visto? Então, Flávio Bolsonaro renovação ali da... É um nome ali que será reeleito, se Deus quiser. Né? E agora o segundo nome ainda tem algumas construções sendo feitas. Né? Tem o governador Cláudio Castro, que está aí ensaiando. Tem o Washington Reis, que eu não sei se ele vai resolver a questão, né, dele lá, né, a dificuldade que ele tem com STF, com STF, isso. E aí ele resolvendo, a intenção dele é vir candidato a governador. Né? Mas eu não sei como vai ser essa construção, então a princípio seria... Como a gente, eu acho que até conversou, a gente já tem conversas mais mudadas, né? Talvez seja um nome justamente pro Senado também. Então seriam 2 nomes fortes, Flávio e Washington. Flávio e Washington. Talvez tenha sido o TSE. Washington não vindo governador. Sim. Talvez tenha sido o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Não sei, a questão do... Sim, mas eu acho que... mas é todo o mesmo grupo. Quem vota sempre é o Alexandre de Moraes. Agora, eu gostaria que o Washington Reis tivesse em condição e viesse candidato a governador. Aí a gente já vamos para esse ponto. Porque... Mas a gente pode pular e depois voltar para os deputados. Isso. Então, a previsão para governador. Então, eu acredito no Washington Reis. Né? Ele resolvendo essa questão dele e a direita se unindo no Estado, porque também a mesma questão que a gente está vendo para presidente, a gente está vendo também no Estado, por ainda não ter um nome definido para governador. Sim. Então, se definisse pelo nome do Washington Reis e a direita se unisse, eu vejo, apesar do Eduardo Paes estar bem à frente nas pesquisas, mas a direita tem uma força que ela pode se consolidar, né? E levar a eleição para um segundo turno, ou quem sabe Washington Reis ganhar no primeiro turno. E agora no Rio de Janeiro, né? É possível nas urnas. É provável aqui, mas até porque nós já tivemos, né, o caso de um candidato com 1% nas pesquisas ganhar a eleição, como foi o Wilson Witzel. Deputados, Campos, bem objetivamente, Campos faz quantos deputados estaduais? Estaduais, hoje nós temos 4, isso? Sim, mais um nascido em Campos, que é o Vitor Júnior, 5, mas com um reduto aqui, 4. Eu acho que Campos, eu acho que essa média aí mesmo, 4. Se subir um, se subir um, vão agradecer a Deus por esse um. Até mesmo porque pode acontecer de tentar de repente para se federar ou mudar de cadeira para outra. E justamente para federal, nós temos a possibilidade de fazer algum nome, mais um, né, tendo em vista que nós temos hoje o Caio para o Congresso Nacional. Então, só voltando um pouquinho na questão do citou Vitor Júnior, né, que é campista, né? Sim. Lembrar também do Rosenberg Reis, que também não nasceu em Campos, mas a família dele é de Campos, que é de Morro do Coco. O Rosenberg Reis, que é um excelente deputado, muito atuante, né? Meu amigo, meu companheiro. Então, além desses deputados que são da cidade ou que tem alguma ligação com a cidade, a gente sabe que muitos deputados eles virão buscar voto aqui e que vão levar, e depois a gente precisa cobrar. Manter esse relacionamento. Que a gente viu aí muitos que foram votados em Campos, né? Eu vim candidato a deputado estadual na última eleição, então não tem nenhum deputado que eu apoiei estadual que tenha vencido as eleições. Mas tem outros deputados, inclusive o Rosenberg Reis é também alguém que vai ter, entre tantos outros, que terão uma votação expressiva na cidade. E ele diz sempre, minha família é de Morro do Coco, então também é um campista. Mas para nós fecharmos, então, Campos faz algum deputado federal? Faz. Tem força? Mais de um, talvez? Tem força sim, porque nós já tivemos mais de um.
né? Então tem força sim. Pode, ele souber trabalhar, faz no mínimo 2. No passado, bem recente, tivemos 2 irmãos, né? Sim, Vladimir e Clarissa, exatamente. Olha, com isso, acredito que nós fechamos a edição de hoje do Jornal Voz de Campos. Vereador, muito obrigado pela sua participação, pelo bate-papo. Entrevistado e comentarista aqui hoje, sua participação engrandeceu e muito, enriqueceu e muito o nosso programa dessa quinta-feira. Felipe, muito obrigado pela companhia. Estamos juntos amanhã no João Aurora às 4h e temos novidades até o final do ano no Jornal A Voz de Campos. Olha, para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até semana que vem. Tchau, tchau.